Boa Fala, meu noite. caro. Como é que Tudo na está, paz? Douglas? Tudo Tudo ótimo? tranquilo? Tudo bem, mestre? Uma boa noite. Me escuta bem? Estou escutando bem, Eu, 100%. eu também te ouço com muita clareza. Que bom, que bom. Rapaz, mas se chegar aqui o frio que aparentemente tá te pegando aí em Porto Alegre, eu tô lascado, hein? Complicado. E pior, estou aqui em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Bem no Você tá sul, no Rio Grande do Sul. em Rio. Temperatura de Que, que, 6 graus. que maravilha. Mas você Realmente sabe muito que frio, Douglas. eu falei brincando contigo aquela hora que o frio me assusta, mas ele, na verdade, ele não me assusta, ele me agrada. Eu sou, aqui no Mato Grosso do Sul, eu sou natural do sul do Sim. Mato Grosso do Sul, né? Que é bem próximo Já, da fronteira com o Paraguai, já perto ali da fronteira com o Paraná, né? sim. Além disso, eu tenho uma ascendência gaúcha muito forte, né? Dos meus quatro avós, três são Ah, aqui, ó. nascidos, três são São nascidos todos. no Rio Grande do Sul, então eu sou trineto de gaúcho, todos aí da região das Missões. Além disso, na minha carreira do Ministério Público, eu morei durante 6 anos em Ponta Porã, que é a cidade mais fria do estado de Mato É Grosso do muito Sul. Então, frio. Aham. sou bem acostumado, gosto muito do frio, me dou bem com ele. Que coisa boa, coisa Tô, tô. boa. Nosso frio aqui é fogo. Quando vem é O fogo, que, né? Quando vem é fogo. o que não significa que eu tô te invejando com esse teu casaco dessa espessura aí. Pois é, olha, hoje foi um dia muito, muito, muito gelado. É, é, Verdade, meu amigo, verdade. Uma satisfação aí. Muito, é. Mas enfim, cara, que prazer encontrá-lo, que prazer, aliás, reencontrá-lo, né? pois é, não, para mim também. Eu que agradeço aí esse teu convite, né? Essa oportunidade de a gente aqui conversar e dialogar sobre o Ministério Público, sobre o Tribunal do Júri. São matérias tão importantes aí no nosso dia a dia e sabendo da tua trajetória aí no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, né, na capital, em Campo Grande, no Tribunal do Júri, então que a gente poder aqui conversar e dividir É, essas experiências, né, falar aí com o pessoal que está assistindo, que eu acho que é muito importante, Douglas, sabe? sim, é. Eu tô fazendo, Márcio, essa rodada de debates aí, que tem, na verdade, como foco principal aí a minuta de resolução do CNJ sobre a proposta de júris por videoconferência, mas, na verdade, isso tem se revertido numa belíssima rodada de reencontros com, Coisa com, boa. com grandes amigos. Amanhã eu vou estar com o Bowser aí, que está nos acompanhando. Sim, Na quinta-feira com o Suxberg, na terça-feira com o Alexandre de São Paulo. Ontem tive com, excelente, com, com o André Stefan, foi um encontro bem bacana também. E excelente. isso daí tem sido bacana, uma interação bacana com colegas do Ministério, que tem cada qual no seu estado, uma colaboração singular para o Tribunal do Júri, mas, a par disso, todos eles, uma colaboração importantíssima para o Ministério Público Brasileiro em dizendo para o Ministério Público Brasileiro, para a sociedade brasileira como um todo. E eu tenho feito nessas lives, sempre um preâmbulo que eu faço, e que pese as pessoas que eu tenho convidado, elas dispensem apresentações, fazer uma apresentação tua é quase que eu diria um desaforo, né? Você é uma figura nacionalmente Imagina, velho. conhecida, Não, mas eu gosto de fazer essas apresentações não no cunho de identificação da pessoa que está aí do outro lado da tela falando comigo, mas no sentido de identificar a relação que eu tenho com elas e o porquê de eu tê-las chamado. É,
E aqui eu faço, até para os meus confrades, os meus amigos que estão aqui presentes, a razão pela qual eu te escolhi. Aqueles que estão nos assistindo, eu digo, eu convidei o Márcio, não apenas pelo fato dele ser um dos grandes expoentes aí do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, lugar, em segundo lugar, um grande escritor e doutrinador, autor de obras singulares no campo do direito penal. A tua última obra, que torna a questão do dólar uma obra fantástica, gostei muito dela, em que pese eu ainda seja particularmente encantado sobre a sua obra acerca dos limites constitucionais da pronúncia. Acho que aquela obra foi espetacular. Acho ela de uma singularidade fantástica, mas eu destaco aqui o nosso instante, o instante em que nós nos encontramos e nos conhecemos, que foi lá nos idos de 2010, na ENASP, no período em que você era membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, sob o comando da nossa grande amiga Thaís Ferraz, que era conselheira nacional do Ministério Público, e a ENASP, de um embrião, se tornou uma grande estratégia, e tinha uma grande meta, que era o enfrentamento de um grande passivo de inquéritos não resolvidos de crimes de homicídio, aquilo que parecia uma coisa absolutamente inabarcável, ali com muita serenidade e com muito planejamento, unindo gestores. Eu fui o gestor estadual das metas da ENASP no estado de Mato Grosso do Sul, estive muito próximo ali de vocês, em Brasília, participando de todas as reuniões e tudo mais. Foi ali que nos conhecemos e é ali que surgiu essa admiração pela tua capacidade, pelo teu trabalho. E agora, 20 anos depois, cá estamos nós discutindo novamente questões dos conselhos nacionais aí, e novamente sobre os crimes dolosos contra a vida, né? Passa-se o tempo, embranquecem-se os cabelos, e cá estamos nós aí na mesma toada. Mas, enfim, é verdade, meu amigo, verdade. Seja bem-vindo. E aí eu te passo a palavra aí para os teus... Te passo a palavra para os teus considerandos iniciais aí. Não, para mim é uma grande honra, né, Douglas, a gente poder aqui conversar, como fácil, a gente se reencontrar, porque aquele trabalho da Estratégia Nacional de Segurança ali, da ENASP, do Conselho Nacional do Ministério Público, foi uma grande experiência, né? Ali nós nos conhecemos, trabalhamos pelo Tribunal do Júri, vivemos o Tribunal do Júri, para tentar dar os primeiros passos dessa estratégia nacional. Foi muito interessante aquela experiência, né? Várias ideias foram tocadas a partir daquele nosso embrião, daquelas primeiras discussões, e nós vemos hoje, né, algumas dessas importantes medidas fazer a diferença, essas metas, né? Ali começou aquele sistema de atingir essas metas nos processos do júri, a questão das pronúncias, os fatos, né, subnotificados de homicídio pelo Brasil afora, vários problemas, né, que continuam na realidade, né, porque as coisas do homicídio no Brasil, e eu acho que o trabalho é muito importante de todas as instituições, que passa pela investigação dos homicídios, a apuração desses homicídios, a qualidade dessas apurações, ou seja, o trabalho policial ser feito de uma maneira gabaritada, porque isso é também, dentro desse mecanismo, fundamental para que se faça justiça ao final, né? Então, aquele trabalho para a qualidade da investigação, o trabalho do Ministério Público preparado para o mundo do júri, né, que é um mundo, às vezes, à parte das outras áreas de atuação, continua sendo, né, o Tribunal do Júri uma instituição diferenciada, um mundo onde nós temos ali um julgamento popular e que vão contar muitos fatores, né, para que se tenha sucesso na realização da justiça. E também eu sempre chamo muito a atenção e sou adepto da ideia de que nós temos que ter um juiz também extremamente capacitado,
para o trabalho no plenário. Né? O Exato. juiz que é quem comanda ali e é quem muitas das vezes o fiel da balança no julgamento e que pode, às vezes, fazer até fazer essa balança pender para algum dos lados, né? Que não é o ideal. Então, um juiz preparado, que goste de júri, também é muito importante para a realização da justiça, né? E a gente vê que o Conselho Nacional de Justiça está com essa ideia de ter todo um trabalho de otimização sobre o Tribunal do Júri e tudo mais, mas eu espero que esses trabalhos sejam feitos de uma maneira integrada, em que seja ouvido o Ministério Público, seja ouvido a OAB, a Defensoria, quem participa efetivamente, né, e que tem que pensar um Tribunal do Júri cada vez mais efetivo, né, cada vez mais eficaz na sua atuação, que é isso que faz que se tenha essa legitimidade social, que é o que se busca com o julgamento popular, né, Douglas? Eu vejo dessa maneira. Então, todo o trabalho lá de ENAF eu vejo com muito participado. Eu acabei saindo até daquele projeto porque fui para Portugal para fazer o mestrado, né, e só por essa razão que acabei perdendo ali a linha na questão de ENAF. Mas o embrião, no início estávamos lá, né, no início daquela caminhada, e que projeta num país que tem 60 mil homicídios por ano, né, e que apura nem 10% disso, né, então é algo muito sério e que tem que ter profissionais dedicados, né, capacitados para essa atuação. Uma briga minha sempre antiga, e falo disso, né, é defender a preparação dos promotores, né, para essa atividade, falando pelo lado do Ministério Público, né, de preparar os colegas para isso, né, porque nós vamos para um verdadeiro sacerdócio, nós vamos para aquele trabalho que começa às 9 da manhã, não tem hora para terminar, e enfrentar a criminalidade. Não, né, há pouco eu falava com um colega, hoje com um colega de Ministério Público, e dizia do tempo romântico, né, que quando nós entramos no MP, né, eu sou promotor desde 98, então mais de 20 anos, no início da carreira, nós não tínhamos a situação que hoje nós temos de execuções, pessoas metralhadas, pessoas de uma maneira bárbara. Então, onde o profissional do Ministério tem que ter, além, né, do seu preparo técnico, um preparo psicológico para enfrentar realmente uma situação de combate, né, que é isso que nós fazemos. Quando a gente quer olhar para a sociedade, quer dizer, olha, nós estamos trabalhando por vocês. A polícia tem o seu papel importante da defesa social na apuração dos crimes, mas no final da linha, no final da ponta, se não houver um promotor corajoso, um promotor ciente da sua função, um promotor que tenha, né, a capacidade de lutar efetivamente para fazer a diferença lá na ponta, a justiça vai ser falha. Então, isso é muito importante no meu modo de ver, sabe, Douglas? E tu está tocando num ponto que já me chama a atenção para a tônica do nosso debate. Eu sou mais ou menos da tua geração, na condição de promotor. Eu ingressei no Ministério Público em 2000, mas fiz o meu primeiro júri em 97. Nós somos mais ou menos contemporâneos, mas peguei essa fase do júri romântico numa época em que nós nos forjamos a habitualidade de que a compreender a habitualidade da presença da natureza humana como objeto central da discussão do Tribunal do Júri. A compreender que o direito perdura de uma certa maneira até o pregão. A partir do pregão, o direito passa a ser, de uma certa forma, um instrumento de encaixe daquilo que se conclui ao final do julgamento para lapidar a sentença do réu e formular o título executivo judicial que vai pesar sobre ele, mas entre o pregão e a lavratura da sentença, tudo o que você faz é uma grande discussão sobre natureza humana para definir basicamente entre o certo e o errado sobre o que ele fez. E o romantismo do júri, sem pieguice nessa colocação, o romantismo do júri vem disso.
não vai nada além de você discutir se o que se passou na cabeça do Zezinho quando o Chicão entrou no bar e olhou para as pernas da Verdade. mulher dele enquanto ele estava ali tomando a cerveja dele. Exatamente. E às vezes é todo aquele contexto que gerou a perda de uma vida e a discussão sobre o motivo fútil que tem dezenas de citações jurisprudenciais de tribunais superiores, de ministros, os mais elevados, se perde ali muitas vezes na compreensão entre a tua fala enquanto membro do Ministério Público, representante da sociedade, mas também, antes de tudo, como ser humano, com outro ser humano que é o jurado, representante da sociedade, que está ali compreendendo, na verdade, em parte, aquilo que o Zezinho sentiu quando a intimidade da mulher dele foi violada naquele ato. Então, todo esse plexo de natureza humana está envolto no júri, e trazendo aqui já um pouco da temática do nosso debate, esse sentimento de empatia que faz com que você se conecte com o jurado na discussão do plenário do júri, é um elemento de preocupação quando você começa a cogitar a possibilidade de você afastar o elemento transmissor de todo esse processo de discussão sobre a natureza humana, não pela mera verbalização, porque a verbalização eu posso não apenas fazer por videoconferência, eu posso inclusive gravar um vídeo previamente e depois mandar isso por um pendrive e mandar esse pendrive ser executado lá. Eu posso fazer isso inclusive não ao vivo. Sim, verdade. Eu posso inclusive editar isso no YouTube, eu posso inclusive fazer uma apresentação por PowerPoint sobre isso. Se é para fazer por teleconferência, a diferença já passa a não ser tão distante assim. Mas eliminar a presença física desse transmissor da discussão sobre a natureza humana, daquele humano que é o receptor dessa mensagem. Isso me preocupa bastante, sobretudo nessa minuta de resolução. Eu não sei se você enxerga o afastamento do orador e do ouvinte com essa mesma gravidade. Eu tenho uma preocupação muito grande com essas reformas, né? Eu vejo com muita preocupação. Quando aconteceu a reforma de 2008, aqui uma introdução, né, para chegar no ponto aí, tá, Douglas? O que a gente vê, né, dessa reforma que foi feita em 2008 no Tribunal do Júri, que mudou a quesitação, permitiu o júri sem a presença do réu, trouxe a mordaça nos debates na questão da pronúncia, silêncio, na questão das algemas, né, que é algo extremamente... que hoje tem se dado uma extensão a isso em alguns tribunais, absurdamente, no meu modo de ver, né, porque é exatamente o que estávamos aqui falando, o júri tem que... o juiz da causa não vai ter o conhecimento das questões todas que envolvem o processo, é uma pergunta, né? Então, estender a questão dos antecedentes, como tem ocorrido, de não haver os antecedentes, não ser desentranhado dos autos antecedentes do réu, são coisas que nos preocupam muito. Então, essas reformas que vêm vindo desde 2008, eu acho que, né, e como já estava lá no Código de Processo Penal, a ideia de, inclusive, não permitir, né, que se fale da prova policial, de tirar o inquérito policial do processo de júri, e nessa linha, e aí quem vem dominando esse discurso da questão dessas reformas, no meu modo de ver, vê apenas um lado da moeda, né? Vê apenas um lado da moeda, vê como se fosse o júri um julgamento, vamos dizer, que fosse uma máquina ali que definisse, e as coisas não são nem de perto isso, né? Quem conhece o júri sabe que é totalmente o oposto disso. E aí vai ao encontro do que tu estavas falando, que quando vem essa ideia do CNJ,
é como eu digo, né? Tem que construir qualquer coisa em relação à instituição do júri, ouvindo as instituições que trabalham na matéria, tendo pleno conhecimento doutrinário que se faz sobre o tribunal do júri, e também jurisprudência que foi construída, mas com posições pacíficas e que vem de muito tempo. Então, quando eu vejo a ideia, e um exemplo está aí nessa questão, e aqui daria um grande debate, mas a questão dessa decisão do ministro Celso de Mello acerca, né, da impossibilidade de recurso para o Ministério Público. O que eu quero dizer, Douglas, né, é que eu vejo com muita preocupação. Eu vejo com muita preocupação. Eu vejo com preocupação porque essas reformas... E por que está casado isso que eu estou falando? Essas reformas, tá? Essa jurisprudência, algumas resoluções, eu acredito que tem que haver uma construção institucional. E o Ministério Público, ele tem que estar presente, ele tem que ser ouvido e tem que sopesar muito bem, como eu falo, a doutrina que nós temos sobre o Tribunal do Júri, que foi construída não hoje, não ontem, mas há muito tempo. Então nós temos uma doutrina sedimentada acerca do Tribunal do Júri e que tem que ser, que é a essência da instituição do júri. Nós temos os princípios constitucionais, nós temos mandamentos, nós temos uma instituição que hoje é tradicional. Então, quando eu vejo algumas ideias de mudança, eu só fico pensando, em primeiro lugar, para ver aonde quer chegar, da onde que vem. E eu vejo com preocupação, porque, não dizendo que quem, inclusive nessa proposta do júri virtual, que a gente compreende o problema, né, a gente compreende que há uma situação específica e emergencial, mas eu digo, né, de que, bom, conhecem a instituição, ouviram as demais posições, e aí quando nós vemos a ideia de um júri em que não haja, né, que possa ser feito sem a presença do promotor, sem a presença do defensor, isso plenário, quem trabalha no Tribunal do Júri sabe, né, o que é a diferença, né, do olho no olho, como a gente fala, quando o orador fala, né, nós temos a ideia clara, né, de que para uma atuação em plenário, nós não estamos ali somente para expor a prova, e essa é uma ideia que alguns têm, né, e isso às vezes não se fala nem para os promotores mais novos, não está ali para expor a prova, deves expor a prova e deves buscar a persuasão dos jurados, um a um, voto a voto, olho no olho de cada um. Então, se for tomada essa ideia de um júri virtual, em que a acusação será feita por videoconferência, ou mesmo a defesa por videoconferência, eu vejo com muita dificuldade isso, em razão dos bens jurídicos que estão ali sendo defendidos. Pelo Ministério Público, a defesa... E não é só o lado da defesa, não é só o lado da defesa que já há a posição, que é inconstitucional. Vejo com muita dificuldade a questão da defesa, a plenitude de defesa ser exercida dessa forma, né? Um advogado falando, né? Imagina o promotor presente, fazendo e desenvolvendo a sua acusação durante 1h30 e depois, por vídeo, num telão, o advogado. Eu vejo com muita dificuldade se isso estaria dentro de um equilíbrio, né, para que isso fosse cumprido, né, o princípio da plenitude de defesa. E, de outro lado, tem também a nossa fala, o Ministério Público que defende a vida num plenário de júri, que as pessoas, às vezes, parece que esquecem nessa questão. Quando o ministro Marco Aurélio diz que o Ministério Público, o Celso de Mello, diz que o Ministério Público não tem um recurso de uma absolvição de mérito e traz uma posição, olha, que nem Frederico Marques, que era contra o júri, que defendia essa ideia, né, de que uma absolvição, então, não caberia recurso, porque a decisão não tem como dizer que é manifestamente contrária à prova dos autos.
Se o ministro entende disso, deixar o MP sem recurso, deixa o direito à vida tratado em segundo plano. Porque é isso que nós defendemos, Douglas. Promotor de justiça, como eu digo sempre, né, quando acusa, nós estamos defendendo. Tenho a consciência sempre muito tranquila ao acusar, porque nós somos o primeiro defensor naquele plenário, defensor da sociedade, defensor da vida humana. Tá? Sim. E isso tem que sempre ficar muito claro. Né? E às vezes a gente vê essas ideias, essas concepções que parecem fugir exatamente dessa essência aqui que tu falaste anteriormente, sobre a questão da natureza humana, sobre a complexidade que existe no julgamento do tribunal do júri, meu amigo. Essa que é a grande questão. Quer me parecer, e me desculpa, eu não sei se eu te interrompi muito bruscamente, mas não, de forma alguma. Quer me parecer que isso daí tá consistindo numa espécie de minimização da atuação do tribuno no plenário do júri. Talvez até em decorrência de um processo de desconhecimento daquilo em que consiste a atuação ou o desenrolar da atuação dos atuantes ou dos atores ou do processo de desenvolvimento do trabalho dos atores no processo do júri. Eu não sei qual é que foi o embasamento do qual adveio a minuta, mas eu sempre sou um otimista no que diz respeito à presunção de boa vontade de quem toma tais ou quais iniciativas. Eu sempre evito caminhar no sentido da presunção ou abandonar a presunção de boa-fé. Claro. Eu sempre sou um crente na boa-fé das intenções. E assim eu creio na boa-fé da intenção da minuta. Mas quer me parecer que ela padeceu, nesse sentido, de um olhar com um pouco mais de conhecimento sobre a realidade de fato. E você fez uma observação que calhou com uma reflexão que eu estava fazendo hoje, Márcio. Eu estava relembrando um pouco essa passagem ao longo do tempo e refletindo sobre as mudanças que o discurso do júri trouxe. Enfim, o discurso nosso do júri lá em 97, 2000, ele não é o mesmo discurso do júri hoje. Eu fiquei até um pouco nostálgico, porque uma coisa que eu gostava muito era o libelo crime acusatório. O libelo crime acusatório. Em primeiro lugar, no meu caso, eu que sou fumante, ele ajudava a dar uma estabilizada na garganta. Em segundo lugar, ele ajudava a controlar os níveis de adrenalina. Com certeza. Em terceiro lugar, ele te ambientava, principalmente naquelas ocasiões de plenário cheio, ele dava uma ambientação. E, principalmente, ele te permitia estabelecer o nível de liturgia que você gostaria de dar ao trabalho. Se é aquele júri que você gostaria de fazer litúrgico, clássico, enfim, com muita ênfase, até para chegar numa peroração vultuosa, você já começava com o libelo de dedo em riste, né? É verdade. Então, bons tempos de libelo. O libelo, ele era uma peça mágica. O libelo ele era o portal de entrada. Você desenhava o libelo, e com ele você desenhava o caminho do júri inteiro. E quando acabou o libelo, muita coisa mudou. Mas nessa reflexão eu me lembrei do artigo que previa o libelo, que dizia o seguinte: o promotor de justiça lerá o libelo ao crime acusatório e promoverá a acusação. Então veja bem, para extinguir o libelo crime acusatório, esse dispositivo inteiro foi extinto. Mas veja qual era, e continua sendo, na verdade foi extinta a expressão, mas continua sendo a missão do promotor de justiça no plenário, não é
verbalizar as suas ideias, verbalizar, Uhum. mandibular as suas ideias. É promover a acusação. Promover a acusação, Márcio, vai muito É, além de verbalizar as palavras. com certeza. E Verdade. veja que isso tá, a redação promover a acusação, isso vem da redação original do nosso código, que data de É, muitas décadas atrás. é aí que tá. Trazendo essa redação para hoje, para 2020, quando nós sabemos que a oralidade já não é mais palavra, que a oralidade, que a transmissão da linguagem abrange neurolinguística, toda uma neurosensorialidade, efeito halo. Você acabou de citar a Uhum. hipótese, você acabou de citar a hipótese de um dos oradores estar presente e o outro não. Se eu vou fazer um júri como promotor e o advogado está ausente, a única coisa que eu preciso dizer no final do julgamento é: eu estou aqui com vocês porque Acabou. eu estou aqui de mãos Claro. dadas com vocês porque eu faço É, parte da mesma sociedade. Não tem, o Stefan ontem estava brincando com perfeito. isso. Eu estou aqui É de mãos perfeito. dadas com vocês e não estou em Ah, casa com o pijama por baixo da beca. é. Acabou com. Pronto, acabou. E eu Acabou. dizia, e eu Isso é dizia, conhecer o júri. Isso é conhecer o júri, a sua realidade, né? e eu dizia a ele nessa ocasião, inclusive, que numa hipótese dessas, o réu só não estaria julgado indefeso por conta dessa resolução, se aprovada. Porque eu já Aham. vi réus sendo considerados indefesos por muito menos do que isso. Verdade, verdade. Concordo plenamente com essa tua visão. E é isso que, o que me causa assim, uma preocupação maior, e tem a ver com isso que tu falaste do libelo, é de que as coisas vão sendo, as tradições, vamos dizer assim, vão sendo menosprezadas, vão sendo deixadas de lado, vindo uma ideia mais moderna, né? Moderna entre aspas, que tem problemas gravíssimos, né? Tem problemas gravíssimos porque a coisa está mais. Não é por acaso, como dissesse que pô, lá no primeiro Código de Processo Penal, por que existiu o libelo? Olha, acabaste de dar uma explicação que é da essência, né? Não precisa falar o que é o libelo, só o que disseste, né? É da essência da acusação, a importância dessa fala inicial do Ministério Público que se fazia com o libelo crime acusatório, quando o promotor levanta e, numa acusação articulada, dizia: olha, vou acusar o réu disso que está aqui, né? Sendo necessário provará primeiro, segundo, terceiro, quarto, deixando claro para toda a sociedade o que Sim, estava sendo acusado aquele sujeito que está ali no banco dos réus. Então isso não é. Só que aí começa a enxergar as coisas muito. Ah, mas e assim vão morrendo, né, algumas tradições dentro da instituição que são muito importantes para a realização de justiça. Por isso que eu falei aquela hora da questão matemática, fiz aquela volta ali, mas eu falei gosto da matemática, o que não é, né, mas é por causa exatamente disso. Né? A minha preocupação é de que vão se atropelando certas tradições que não são tradições por ser tradições, né? São regras que ficaram naquele sistema de justiça e que são eficazes, que são, né, uma maneira de efetivamente se ter justiça no caso concreto de um crime doloso contra a vida. Então é sim. algo muito sério, né? Algo muito sério. E essa questão, então, de não contar com a presença do Ministério Público de Defesa corre nessas dificuldades que são muito graves, no meu modo de ver. Né? Sim. O Márcio, eu queria uma opinião tua sobre um ponto, sobre a questão da incomunicabilidade. Ah, aí, Ah, aí é um porque problema. o que é uma coisa que, que a gente percebe? Ah,
No rito do júri, há quase que uma concomitância entre o sorteio e o juramento. Porque você coloca os jurados apostos, e uma vez com os jurados apostos, você vai fazendo o sorteio, vai tendo as recusas, e vai formulando o conselho de sentença, e quando ele se põe ali em número de 7, imediatamente o juiz determina que todos se levantem e faz o juramento, e ali está estabelecida a incomunicabilidade. Perfeito. Eu tive um ato falho com o juiz com o qual eu trabalho, porque, debatendo isso com ele é defensor da minuta. E ele defende a ideia de que não há quebra da incomunicabilidade, porque, no entender dele, a incomunicabilidade ela só se estabelece com o compromisso feito pelos jurados. E quando ele me disse isso, num primeiro momento, eu recuei e não rebati. Mas depois eu me debrucei e acabei notando que havia uma falha de análise legislativa por parte dele. Por quê? Porque o Código de Processo Penal nosso, ele determina o seguinte, que após o sorteio, o juiz advertirá os jurados sobre a incomunicabilidade entre si e com outrem. E lá na frente, lá no 472, é que o juiz vai fazer o compromisso. A proposta de resolução do CNJ prevê o seguinte, que o sorteio pode se dar remotamente, com os jurados em casa. Então ela acaba estabelecendo um delay, totalmente diferenciado, que pode durar minutos, a depender do tamanho da cidade, talvez até mais de hora, entre o sorteio, que em verdade é o instante em que se inicia a incomunicabilidade, e o momento em que o jurado efetivamente chega nas dependências do fórum e vai prestar o compromisso. E a partir deste momento em que ele é sorteado, ele já está incomunicável. Só que ele está incomunicável, mas ele está em trânsito, pode estar em trânsito acompanhado, ele está em trânsito com o smartphone ligado, com rede de internet funcionando, conversando com o outro e não se sabe sobre o que, consultando a internet e não se sabe sobre o que, entrando nas redes sociais, a depender, num caso de um crime de repercussão, podendo consultar eventualmente as redes sociais do acusado ou da vítima, se for uma vítima conhecida, podendo entrar no site do Tribunal de Justiça e consultar andamento processual, podendo telefonar para quem ele quiser para pedir informações sobre o processo ou trocar ideias sobre o processo e chegar então no fórum com informações pré-concebidas obtidas no curso do percurso. O que tu acha disso? Não, eu quando analisei essa minuta dessa resolução, foi o primeiro, vamos dizer assim, o principal ponto que mais me chamou a atenção por incorrer num problema que é intransponível, no meu modo de ver. Eu acho assim, há uma ideia, né, de, como falasse aí muito bem, né, tem uma boa fé, obviamente, estão tentando acertar, né, de fazer o melhor. Há uma situação totalmente fora da curva, essa situação dramática da pandemia, né, e ao mesmo tempo, né, tem réus presos aguardando julgamento. Então há uma exigência de que se construam caminhos, né, que se construam novos caminhos e soluções. Só que esse ponto, né, da resolução, ao meu ver, não tem como, é insustentável. Né? É insustentável porque não tem como fazer o sorteio dos jurados nessa condição. Eu acho que o judiciário aí vai ter que rever essa posição, o CNJ tem que rever essa posição,
porque não tem como isso ser implementado sem ferir, né, um princípio que é uma garantia, né, do jurado, uma garantia da sociedade. Tem os dois lados, como eu sempre falo no júri, né, tu falaste do meu primeiro livro, lá do livro que é sobre a pronúncia. Naquele livro eu tentei dizer, de passar o recado exatamente nesse caminho, Douglas, né, de que a questão das qualificadoras e isso e aquilo, o juiz na pronúncia, não. A questão é que no júri também, se o júri vai lá e decide sobre a liberdade do réu, ele está decidindo sobre como aquela sociedade tutela o bem jurídico da vida, né? Então, assim, ó, há o outro lado da moeda, né? Então, assim, ó, não vejo como abrir mão do sigilo das votações, porque o sujeito pode já estar abrindo o voto dele para alguém, para outra pessoa, né? E a questão da formação do voto do jurado, que é assim, ó, tem que ser preservado, que isso não digo nem que é essência, isso aí é o júri, a alma do júri, né? É o jurado estar ali sem nenhuma pressão, né? Claro, às vezes aí vai vir uma pergunta, bom, mas os crimes que são de grande repercussão, que a mídia já condenou, né, ou que a mídia já absolveu, bom, aí é totalmente distinta a situação de algo localizado, de algo que tem a ver diretamente com aquele processo, né? Então nós temos situações que são diferentes, e essa aí, para mim, é intransponível. Não tem como nós todos irmos lá para o fórum e dar o início ao julgamento, aí vai se fazer um sorteio, o jurado está em casa, sorteio 7, e um jurado vai se deslocar até o fórum. Eu acho que o judiciário teria que fazer o quê nessa situação? Tem a situação de pandemia, não pode haver uma aglomeração de pessoas, mas, dependendo do local, vai ter que se fazer botar essas 25 pessoas num lugar mais amplo, vão ter que buscar um outro tipo de... Alguns lugares que tem plenário que comportam essa possibilidade, porque não há como, né, fazer isso de maneira virtual. Nós estamos aí, eu vejo como isso aí como um impasse, né, uma situação de um impasse. Eu não entendo, não vai haver... Esse júri, ele vai ser... E não é só uma questão legal, né, isso é uma questão da essência do júri, é uma questão constitucional, é uma questão dos fundamentos do júri. Se tiver a possibilidade, né, do jurado ser sorteado, poxa vida, quem já foi a um plenário de júri sabe como é que funciona, né, Douglas? Nós estamos falando aqui para grandes colegas. Eu vi que já passaram por aí o Amorim, o Antônio Sérgio, a colega Alessandra, vários colegas aí que são mestres do júri. Mas a gente falando de uma maneira ampla e pensando de uma forma geral, o jurado é sorteado, chamado o seu nome, ele vem, né, a partir dali acompanhado por um oficial de justiça e toma assento, né, na cadeira de jurado. Mas, agora, isso ali, ou seja, ele já está, mesmo antes de ser advertido, mas ele já está ali diretamente. Foi sorteado numa cadeira que é o que garante a lisura, né? A lisura que serve para o Ministério Público e para o réu, para a defesa, ter a plena ciência. Bom, né? Foi sorteado, a partir de agora não vai tocar mais esse assunto desse processo, que ele vai ouvir só o promotor, vai ouvir a defesa, vai ouvir o juiz aqui. Né? Sim. Não ampliar esse interstício, né? Você foi sorteado e vai pegar um ônibus, vai pegar um táxi, vai vir de carro, vai vir conversando com a mulher, e aí aquela questão, né, Douglas? Tem júri simples, causas que não tiveram repercussão, uma grande repercussão na comunidade, esses casos de tráfico que a gente faz com um plenário totalmente vazio, ninguém pela vítima, ninguém pelo réu, muitas das vezes, né? Coisa triste que demonstra o grau de violência que nós hoje estamos vivendo. Mas e se for um júri que for de pessoas conhecidas, se for um júri de uma cidade menor? Mas o fato é que a maioria das comarcas do Brasil são de porte médio para pequeno, né, Márcio? Exatamente. São aquelas comarcas em que, independente da repercussão midiática, a cidade em geral sabe do crime, né? Exato. Então, o cara não precisa entrar num site de notícias, ele vai para o telefone mesmo, né? Ele liga
Ele liga para o conhecido dele, que é parente da vítima, parente do réu, e fala, ih, virei jurado, e agora o que eu faço? E agora o que eu É, faço? Então, assim, aí eu acho que eles vão ter que, o Conselho Nacional vai ter que repensar essa ideia e buscar um outro caminho. Eu sei que é difícil, né? Tem grande, até eu falei com o Orlando, que é juiz, que eu acho que faz parte dessa, Orlando Fatini, que faz parte dessa comissão, né, um conselho que está tratando desse sim, assunto, e foi juiz do júri ali em Porto Alegre, hoje é presidente da júris aqui, mas acredito que estão debruçados sobre isso para tentar achar uma solução, porque, como eu falo, tem réus esperando julgamento já há um bom tempo, né? E não se sim. conseguiu chegar a um consenso. Né? Eu vejo até mesmo com as próprias audiências, né? As audiências judiciais, as audiências criminais, houve aqui muita resistência agora que as coisas estão começando a andar pelo videoconferência, mas eu vejo também com preocupação essa questão da falta de estrutura dessas audiências por videoconferência, né, Douglas? Que é outro fato que tem que se chamar a atenção, porque a coleta de depoimentos por videoconferência também não é assim. Não é uma coisa tão simples assim. Por quê, Douglas? Porque imagina a testemunha que vai ser ouvir uma testemunha de pleno. Vamos botar para o júri, que nós já estamos aqui falando de júri. Tu imagina essa testemunha, uma coisa está sentada no plenário, em frente ao juiz, ao promotor, à defesa, o réu, o público e os jurados. E mentir, entende? Na frente de. Entende? Há uma pressão que é necessária para a liturgia da situação na busca da verdade. Não, Isso não pode passar despercebido, entende? Tem esse aspecto que é totalmente esquecido por quem nunca pisou ou pouco pisou naquele plenário. todo Entende? aquele trabalho nosso de extração da verdade da testemunha que às vezes a omite, né, para ser eufemista, cai por terra no caso da testemunha estar ausente, exatamente por ela estar longe desse ambiente de pressão, como você muito bem colocou. E há, no caso do júri, o outro fator que eu vejo comprometido, que você tem outras diligências de plenário, que embora não sejam cotidianas, elas Sim. acontecem, e comigo já aconteceram várias vezes, acredito que contigo também, de você eventualmente, em alguns júris com algum grau um pouquinho maior de complexidade, não dispensar as testemunhas para uma requisição e, eventualmente, para uma acariação. Como que você vai fazer uma acariação entre duas testemunhas que estão depondo por teleconferência? Verdade, verdade. Então, Você vai colocar, você tem. vai colocar dois monitores, um de frente para o outro? É aí que eu falo. E aí o que acontece? O Código de Processo Penal prevê a acareação no júri como uma das provas admissíveis e viáveis às partes. Se eu exijo ou se eu requeiro uma acareação fundamentadamente, essa acareação tem que acontecer. Não há por que ela ser indeferida, principalmente se há um fundamento razoável diante do conflito entre dois depoimentos prestados por duas testemunhas. E aí como é que fica? A minha prova vai ser limitada em razão disso? Exato, Douglas. Eu sei que, né? Eu digo, acho que nós teríamos que pensar em soluções, né? Não adianta. Há um problema, né, identificado, e um problema seríssimo, né, que diz respeito à saúde das pessoas, à vida das pessoas, que é essa situação toda do coronavírus. E só que não pode, e não é só, como volto a falar, não é só o lado do réu que está preso, que isso gera, né, uma necessidade de urgência, uma necessidade de diligência, de pressa no julgamento, mas o lado também da família da vítima, né? Quantas vezes que está ali também na pressão, querendo que se faça justiça porque foi assassinado um familiar, né? Então, acho que a solução tem que ser pensada de uma maneira
que não desnature a instituição, uma solução que não deixe margem para esse tipo de furo, vamos dizer assim, porque eu não consigo enxergar de outra maneira, né, de que, olha, pelo menos os jurados vão ter que se deslocar até o fórum, né, para tentar se fazer alguns julgamentos dessa forma. Em relação até à própria videoconferência, a gente já soube aqui que tem situações de testemunhas que estão prestando depoimento dirigindo o carro, cometendo até irregularidade, né? E assim, volta a falar, né? A questão do depoimento, né? Do depoimento no fórum, o depoimento perante ali uma situação de pressão que é necessária para que seja, vamos falar assim, ó, eliminada, não eliminada, mas diminuída, né? Diluída até uma situação para o erro judiciário. Né? Para o erro judiciário. As garantias, todas essas garantias, esses detalhes, como falasse aí da questão da cariação e tudo mais, está tudo detalhado. Por que está tudo detalhado? Porque é um sistema de garantias para que não haja injustiça. Então, se a gente vai botar no vídeo o sujeito lá para depor, num julgamento do júri, sem ter o cuidado de que seja prestado esse depoimento dentro de um fórum, vamos botar para o lado de acusar, né? Para dizer, olha, foi ele que matou, tá? Mas de uma maneira injusta, de uma maneira que fosse injusta. Então, veja como é importante, né, a gente ter a ideia de que essas garantias elas servem para a rigidez do sistema de justiça, tá? E da fiabilidade daquela decisão, sobretudo a condenatória, né, que está dizendo que o Estado está dizendo que o sujeito cometeu um crime e deve ser punido a uma pena. Exatamente. Né, Exatamente. Então é algo muito sério, né, Douglas? Então eu vejo com essa preocupação quando se toca nesses assuntos e me parece que se quer, óbvio, uma solução, que se quer dar uma solução para os próprios operadores do direito aqui e para a sociedade. Mas eu vejo com essa preocupação. Deixa eu te perguntar, acho que uma sugestão vou fazer um neologismo aqui, como uma ementa de consensualidade, acho que nós chegamos num ponto em comum aqui, que o júri sem a ausência dos tribunos é inviável, que a quebra da incomunicabilidade pelo afastamento dos jurados entre o período do compromisso, que é logo após o sorteio, e a presença ao local de julgamento, ela também é uma previsão negativa, porque fere balizamentos, inclusive constitucionais, e que o processo como um todo demanda uma revista, talvez multi-institucional, a fim de que essa proposta tenha, com mais mãos debruçadas sobre ela, talvez um resultado mais adequado à realidade do júri. Acho que acordamos nisso, né? Concordamos, exatamente. Eu penso exatamente dessa maneira. Eu acho que essa construção, essas decisões, eu me preocupo quando eu vejo assim, e nada contra, mas eu volto a falar nesse exemplo dessa decisão do ministro Celso de Mello, né, na questão lá da clemência, daquela absolvição. A minha preocupação é de que foram citados lá artigos e muitos artigos, e eu acho que esse tipo de coisa tão grave, tão séria, tem que ser refletido com todo o cenário, né, de juristas que trabalham efetivamente no Tribunal do Júri e conhecem essa instituição. Sim. Então, essa ideia seria do Conselho Nacional de Justiça, mas eu acho que deveria, com o Conselho Nacional do Ministério Público e com a Ordem dos Advogados, pegando profissionais capacitados, preparados, que vivem essa instituição e que pensam essa instituição, para verificar, porque quando
essa questão da incomunicabilidade, né, ou de não estarem lá, estão comparando uma audiência, né, que eu posso fazer aqui por videoconferência, numa situação de um furto, de um roubo, com um plenário de júri, Douglas. E nós que Sim, trabalhamos nisso há tantos anos, dedicamos a nossa vida à atuação no tribunal do júri, nos solta os olhos isso, né? Porque exatamente. não pode dessa maneira, né? Mas eu acho que a caminhada aí é no sentido de que seja feito o melhor para preservar a instituição e que a gente tenha aí um resultado mais eficaz e efetivo de justiça. Com certeza. Márcio, nosso tempo está às beiras de acabar, ainda não apareceu o reloginho, mas quando ele aparece, às vezes os 2 minutos Não, dele ficam por menos, ele nos derruba. poxa, É absolutamente impossível agradecer nominalmente os colegas que nos acompanharam aqui, principalmente do MP, são muitos e muitos e muitos. Eu vou apenas aqui citar 3 deles. Teu colega gaúcho, Eugênio Amorim, aí, nosso professor aí com mais de 1000 júris, nos brindou grande nessa live. Vou citar aqui o nosso colega Marcelo Bauser, que vai estar conosco amanhã, abordando esse tema, e vou citar também o colega Alexandre Moraes, do MP de São Paulo, que também vai abordar esse tema conosco numa live na terça-feira. 2 colegas também igualmente brilhantes, que nos dão a honra dessa presença, e na pessoa do colega William Marra, aqui do Mato Grosso do Sul. Eu queria homenagear todos os meus amigos e colegas aqui do estado de Mato Grosso do Sul e te agradecer mais uma vez, agora penhoradamente, por ter aceito esse convite e debater. Você agregou demais a tua visão, essa tua visão conjuntural sobre a participação do tribuno no júri, deu um enfoque bastante diferenciado sobre tudo que eu debati até hoje. Essa live, se você me autorizar o uso da tua imagem, essa live ela vai ser salva e vai para o meu canal do YouTube para ser mais difundida e para ficar perenamente registrada. E, enfim, meu caro, parabéns aí, mais uma vez, você continua voando baixo aí nas tuas reflexões, e eu te desejo aí felicidade, sucesso, muita saúde, proteja-se durante essa pandemia, você é um cara novo, merece esse cuidado, eu te passo a palavra aí, você tem 1 minuto e 40 aí para as tuas considerações finais. Douglas, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço esse convite, né? A distinção de poder estar aqui conversando contigo sobre nossa missão, né, no Tribunal do Júri. Né? Para mim, falar do júri é sempre motivo de alegria, porque, né, é o que eu sempre dediquei a minha vida e a minha carreira. E dividir esse espaço contigo é muito importante para mim, porque eu sei todo o valor que tu tens, Douglas, né, com o trabalho que tu tens feito aí no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, no Tribunal do Júri. Não é fácil, né? É um trabalho que tem que ter muita coragem, muito preparo, né? E é um orgulho, né, do nosso Ministério Público. Então, eu fico sempre aí à disposição, né, dos nossos amigos do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e fico aí pronto qualquer outro dia aí a gente poder conversar sobre o júri. Passou voando, né? Passou 1 hora assim, né, nós conversando aqui sobre o Tribunal do Júri, que ela nem sente, né? Então, um grande abraço, muito obrigado, meu amigo, né, por essa oportunidade aí, tá? Um grande abraço, saúde, né, e tudo de bom aí. Live boa é aquela que a gente não vê o tempo passar. É verdade, meu amigo. Valeu, felicidade, sucesso para ti, bom descanso. Um grande abraço, valeu, tchau, tudo de tchau. bom. Fica com Deus. Tchau. Valeu. Obrigado.